o chat deverá ser usado apenas para registro. Bom, boa noite. Nós somos da sala 4, né, a sala de apresentações aí dos trabalhos submetidos à CEMEP. Sejam bem-vindos. A gente solicita aos participantes que mantenham as câmeras e microfones fechados. Os autores que forem apresentar, abram suas câmeras e seus microfones durante a apresentação. Essa sessão vai ser gravada para fins de registro do sistema e cada autor, a gente vai ter 10 minutos para fazer a apresentação. Quando a gente chegar aos 9 minutos, a Márcia, que está aqui comigo, vamos levantar a mão. E aí a gente não vai interromper vocês, não. Quando vocês virem a mãozinha levantada, vocês já fiquem cientes que falta 1 minuto. O chat deverá ser usado apenas para registro de perguntas e os certificados serão emitidos posteriormente ao evento e disponibilizados via e-mail. Desejamos a todos uma excelente atividade. E aí eu quero aproveitar para lembrar também que cada participante vai fazer sua fala de 10 minutos e ao final a gente vai fazer comentários. Então, nós vamos começar. Deixa eu só pegar aqui o nome dos participantes. Lembrando também, gente, que quem ganha certificado de apresentação são as pessoas que apresentaram o trabalho. Todos os autores ganham certificado de submissão, mas de apresentação só quem está aqui hoje apresentando. Professora, eu vou fazer a credencial daqui a pouco, se quiser. Tá. Tá? Então, obrigada, Flávia. Se você puder ir anotando aí o nome dos participantes que apresentaram, eu agradeço. Então, os trabalhos que a gente tem na sala são Concepções Espontâneas no Ensino das Leis de Newton, uma sequência didática para o ensino médio. Os autores são Marco Aurélio do Espírito Santo e a Pâmela Vicente de Campos. O segundo trabalho é Física e Literatura, uma proposta didática envolvendo a história de Davi e Golias. Os autores são Ian Pereira de Carvalho e Lígia Valente de Sá Garcia. Refletindo sobre alternativas no ensino de física, abordagens que contribuem para o processo de ensino-aprendizagem, Eduarda Fernandes Alves, Débora da Silva Martins, Isabela Cristina Henriques Crispim, Márcia Mira Freitas do Amaral e eu. E um panorama das publicações sobre CTSA nos últimos simpósios nacionais de ensino de física, uma análise preliminar, Breno Souza Maiata e Aline Tiara Mota. Então, vamos começar com o trabalho do Marco e da Pâmela. Vocês fiquem à vontade para colocar a apresentação. Boa noite. Eu vou começar. Pâmela. Oi, professora, boa noite. Aí, Flávia, acho que você pode parar de apresentar para a Pâmela colocar a apresentação dela. Eu vou fechar minha câmera e meu microfone, tá, gente? Tá aparecendo? Sim. Vocês conseguem me ouvir, então, né? Sim. Tá. Boa noite. Hoje eu vou apresentar o trabalho Concepções Espontâneas no Ensino das Leis de Newton, uma sequência didática. A estrutura da apresentação é baseada na fundamentação teórica, na metodologia, nos resultados e considerações finais. A sequência didática ela foi elaborada com o objetivo de ensinar as leis de Newton por meio da instrução pelos colegas e o ensino sob medida, para alunos do primeiro período do curso de automação industrial do IFRJ, levando em consideração o fator primordial, as concepções espontâneas. E aí se almeja com essa sequência um ambiente de construção de conhecimento que os alunos estejam ativos e envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Para pesquisar os conhecimentos prévios dos alunos, inicialmente foi aplicado um teste que é denominado Inventário do Conceito de Força. Ele é um teste de múltipla escolha, desenvolvido para avaliar a compreensão dos estudantes sobre os conceitos básicos da mecânica newtoniana. E quem desenvolveu foi o David Hastings, em 1991. Ele tem 30 questões para resolução em 30 minutos.
As concepções espontâneas, elas são formadas com base no conhecimento de mundo do aluno, que antecede a sua existência no meio escolar. A metodologia ensino sob medida, nessa metodologia o professor acaba disponibilizando um material de apoio para o aluno estudante das aulas e, junto à atividade, o aluno responde um questionário eletrônico antes da aula, com o objetivo de sondar o que entendeu e quais as dúvidas que surgiram em relação ao conteúdo. E aí, com base nisso, o professor monta a sua aula. Já na metodologia de instrução pelos colegas, é uma metodologia fundamentada na interação entre o aluno e o professor. E aí ela se fundamenta em apresentações curtas e com questões conceituais de múltiplas escolhas, discutidas inicialmente de forma individual e depois em grupos. Esse quadro mostra mais ou menos como é que funciona a metodologia de instrução pelos colegas. Primeiro tem uma exposição dialogada, e aí tem uma questão conceitual, os alunos respondem para si. Tem uma primeira votação. Quando tem um percentual de acertos menor que 30%, o professor acaba revisando o conteúdo. Se os alunos tiverem uma base de acertos entre 30% e 70%, acontece uma discussão em pequenos grupos e uma segunda votação, onde tem uma nova explicação, uma nova questão e depois passa para o próximo tópico. Se na primeira votação os alunos já obtiverem um percentual de acertos maior que 70%, o professor só parte para a explicação e aplica uma nova questão e passa para o próximo tópico. Na sequência didática, a partir dos resultados do teste, né, de inventário de forças, foi preparado o material de estudo da metodologia de ensino sob medida. E aí foram disponibilizadas 4 apostilas, sendo 3 referentes às leis de Newton e uma sobre o equilíbrio dinâmico. E a partir da análise das respostas dos questionários, foi preparada a apresentação da metodologia de instrução pelos colegas. Durante a implementação da sequência, seguiram alguns desafios. Alguns alunos não conseguiram acessar o aplicativo por falta de internet. Parte das votações foram realizadas por meio de cartões impressos e alguns alunos não quiseram participar das discussões em grupos. A sequência didática foi baseada com um pré-teste, apostilas online, aulas expositivas e o pós-teste. Essa tabela 2 mostra o percentual de acertos nas votações da metodologia de instrução pelos colegas. Vale ressaltar que só houve uma segunda votação para percentuais de acertos abaixo de 70% na primeira votação, que acima de 70% na primeira votação, no caso da questão 2. Das questões 1 a 4 foram sobre a primeira lei de Newton. De 5 a 8 foram sobre a segunda lei de Newton. E de 9 a 11 foram sobre a terceira lei de Newton. Em 4 questões, a metodologia de instrução pelos colegas se mostrou eficiente. E aí obtivemos até 70% de crescimento dos percentuais após a discussão entre os pares. Em 3 questões, cresceram os percentuais de acerto, mas não alcançaram 70%, apontando uma eficiência parcial. Em 2 questões, os percentuais foram abaixo de 30%. E aí, nesse caso, realizou uma nova apresentação do conteúdo. E, mesmo assim, os percentuais continuaram abaixo dos 70%. E em 2 questões, após a primeira votação, os percentuais caíram. E o que pode explicar isso é que os alunos responderam corretamente na primeira votação, mas não estavam convictos das suas respostas e foram influenciados pelos alunos que erraram as questões. Então, analisando os resultados, a metodologia de ensino sob medida, os resultados eles são mais relevantes, foram as dúvidas apresentadas sobre o conceito de inércia e o equilíbrio dinâmico. Os alunos acabaram conseguindo conceituar a inércia, mas ao analisar o equilíbrio dinâmico, tiveram dificuldades de reconhecer que a resultante das forças que atua sobre um corpo em movimento retilíneo e uniforme é nula, apresentando uma concepção muito comum de que para haver movimento, a resultante das forças não pode ser nula. Já na implementação de instrução pelos colegas, o principal desafio foi a fase da discussão entre os colegas, porque alguns alunos não quiseram realizar essas discussões entre os pares.
Após a aplicação da metodologia, os alunos também apresentaram um maior percentual de acertos, e após a reaplicação das questões, foi realizado o pós-teste. E os alunos responderam as suas percepções sobre a metodologia. Algumas respostas, né, e análises feitas pelos alunos, e foi a falta de atenção por parte da turma, a conversa paralela e a falta de interação de alguns alunos. E eles apontam que isso pode ter atrapalhado um pouco. As considerações finais é que a aplicação da sequência didática e os resultados da aplicação do teste apontam para os seguintes fatos. A turma apresentou uma forte preconcepção newtoniana, que persiste mesmo após o ensino formal das leis de Newton. É um resultado esperado e já constatado em trabalhos disponíveis na literatura, e remover as preconcepções é um desafio que não pode ser superado com apenas algumas aulas. E a utilização das metodologias ativas pode ajudar na superação à medida que estimula a participação ativa dos alunos na sala de aula. No entanto, o uso dessas metodologias deve ser contínuo e não apenas em algumas aulas. Temos as referências. Obrigada. Ei, Bárbara. Pamela. Muito bom, parabéns. Então, agora nós vamos, como a Glaucia explicou, vamos apresentar todos os trabalhos primeiro, depois nós vamos para os comentários. Então, o próximo trabalho é Física e Literatura, uma proposta didática envolvendo a história de Davi Golias, Ian Pereira e Lígia Valente de Sá Garcia. Okay. Então, Ian, a palavra está contigo e a gente vai começar a marcar a partir de agora, tá? Se você tiver apresentação, você pode colocar, a gente não está te ouvindo. A gente não te ouve. Agora está parecendo que o microfone está desligado. Ele mandou no chat para esperar só um segundo. Ah, tá bem. Não tinha visto. Obrigada, Flávia. Estão me ouvindo agora? Sim. Agora sim. Agora sim. Então, vou iniciar a apresentação. A professora Lígia está envolvida com o SNEF, então ela não pôde estar presente. Tá bem. Estão vendo a apresentação? Sim. Então, como a professora já disse, o nosso trabalho é sobre Física e Literatura, uma proposta didática envolvendo a história de Davi Golias. Nós vemos que, inicialmente, trouxemos alguns artigos, né, que reforçam a necessidade de reformulação do ensino de física, porque nas últimas décadas eles têm a predominância de metodologias demasiadamente dispositivas, com ênfase na memorização e repetição de conceitos. Esses autores confirmam essa nossa afirmação. Sendo assim, como nós estamos vendo, a BNCC ela vem trazendo uma nova perspectiva, reforçando a necessidade de contextualização no ensino. Alguns autores, trazendo esse fato antes da BNCC, eles propuseram que outras formas de cultura, como o teatro, a arte e a literatura, podem servir de auxílio no processo de ensino-aprendizagem, bem como contribuir para a formação cidadã do estudante. Nós temos Gomes, Oliveira, Zanetti, Lima e Ricardo. Zanetti foi a nossa principal inspiração para trazer a inter-relação entre física e literatura. Ele traz essa proposta. Nesse sentido, o objetivo geral do trabalho foi utilizar a física e literatura, integrar como uma ferramenta didática no ensino de física,
E os objetivos específicos: utilizar a literatura como promotora de sentido para o ensino de física e elaborar uma proposta didática por meio da qual os professores possam utilizar em sua prática docente. Fundamentação teórica. Além de Zanetti e dos outros autores que nós trouxemos, nós encontramos um artigo publicado no Simpósio Internacional de Balística. E o autor desse artigo o autor principal é Risch e alguns colaboradores. Nós buscamos essa interrelação entre a física e a literatura através da velocidade de escape no arremesso de uma funda, uma pedra com uma funda, no famoso episódio da história de Davi e Golias. Esse cientista, ele fez uma análise do ponto de vista físico e militar, com o intuito de verificar a plausibilidade das descrições históricas do relato bíblico. Então, o que ele fez? Ele pegou simulações computacionais num software e colocou as situações de uma pedra, um arremesso no movimento circular, e fez algumas estimativas. Trouxe projéteis esféricos e fez algumas análises. Nós vamos ver algumas análises. Possíveis velocidade de lançamento, circunferência da pedra, do projétil, e nos próximos slides, nós vamos ver melhor. Nós construímos essas duas tabelas para ficar mais fácil o entendimento, nós traduzimos, né? Na parte de cima nós temos o raio, o comprimento da circunferência, a frequência em hertz, que é o número de rotações por segundo, a velocidade consequente em metros por segundo, que nós vamos calcular de acordo com o raio. Nós temos aqui vários raios e a velocidade correspondente em metros por segundo. Ele utilizou esse software, simulações Autodyne, para descrever o impacto de projéteis com diferentes massas para estimar a possibilidade de eles quebrarem o osso frontal e ficar cravado no crânio. Para quem não sabe, a história do relato bíblico diz que, ao lançar com uma funda, o guerreiro Davi consegue infligir uma velocidade tal num projétil que era uma pedra e quebrar o osso do crânio de Golias, de modo que ele fique desacordado e caia desacordado com a pedra cravada em seu crânio. Então nós temos aqui o peso em gramas, o diâmetro em milímetros, a área dos projéteis, área e volume dos projéteis que ele estimou essas velocidades. Para quem não conhece, isso aqui é uma funda, né? Que nós temos aqui o projétil, que é a pedra. Nós temos uma parte que fica presa e outra parte que é solta, liberando esse projétil. Como resultado das suas análises, considerando um projétil com massa de 70 gramas, foi encontrado com uma velocidade de 30 metros por segundo, correspondente a uma energia cinética de aproximadamente 32 joules. É possível que o projétil lançado quebre o osso do crânio e fique cravado na testa de um homem. A nossa proposta didática é baseada na metodologia dos 3 momentos pedagógicos de Delizoikov, os quais estão descritos aqui nas etapas: problematização inicial, que seria uma contextualização, trazer um problema. Então aqui nós trouxemos a funda como arma de guerra, a história e a discussão acerca da possibilidade de um projétil tão pequeno, lançado por uma funda, derrubar um homem. A organização do conhecimento, que é quando a gente traz a física para a história. Então nós apresentamos a tabela e descrevemos o conceito físico de velocidade tangencial. E a aplicação do conhecimento, que nós propusemos a resolução de exercício de vestibular, a aplicação de uma lista de exercícios sobre o movimento circular. Nós temos aqui o número de aulas: uma aula para a problematização inicial, 2 aulas para a organização do conhecimento e 2 aulas para a aplicação do conhecimento.
conceitos físicos envolvidos, vou passar isso aqui bem rapidinho. Nós temos aqui a definição de ângulo, que é o comprimento do arco sobre o raio. Nós temos aqui a definição de velocidade angular, que é a variação do ângulo percorrido por um projétil pela variação de tempo. A definição de frequência, número de oscilações por unidade de tempo. Então, a definição de frequência em relação ao período nós colocamos aqui uma oscilação, um período é o tempo necessário para uma oscilação. Velocidade é a distância sobre o tempo. Juntando isso tudo aqui, nós temos aqui variação angular sobre a variação linear sobre o raio, né? Pela definição de ângulo, nós podemos escrever assim. Se eu colocar a variação temporal aqui embaixo, eu sei que a variação do ângulo total de uma rotação é 2π, né? Completo de uma rotação. O tempo necessário para isso é um período. Então, 2π aqui, o t é o período. E a variação do espaço em relação ao tempo é a velocidade. Então, nós podemos escrever a velocidade como 2πr vezes 1 sobre o período. Mas como 1 sobre o período é a frequência, então a velocidade de escape com que esse projétil sairia, que é o que foi dado lá na tabela, que nós chegamos aqui, é 2π vezes o raio vezes a frequência. Nós estimamos aqui que para um raio de 0,8 metros, um período de 6 Hz, ou seja, 6 rotações por segundo, é possível que o projétil atinja a velocidade de aproximadamente 30,16 metros por segundo. Isso dá mais km por hora. Seu tempo está acabando, Ian. Tá, tô acabando também. Então, portanto, nós temos que, pelos conceitos, pelo artigo, né, ele diz que é possível que o projétil fique travado no osso do crânio. As nossas discussões, que a amplitude de conceitos físicos que podem ser abordados é grande e corrobora para a necessidade de pesquisa nessa área. No entanto, os nossos problemas, poucos artigos que abordem esse envolvimento matemático dessas duas situações entre física e literatura. Conclusão, a interseção entre física e literatura é uma área interessante, importante, ferramenta essencial. Nesse sentido, a partir dessa história, nós conseguimos, através da metodologia dos 3 momentos pedagógicos, percebemos que pode ser aplicado pelo docente de sala de aula no estudo do movimento circular. Aqui nossas referências, e muito obrigado. Obrigada, Ian. Muito bom. Trabalho do Rômulo, apresentação do Rômulo. Parabéns. Então, agora, o próximo trabalho será apresentado pelas alunas Eduarda e Débora. O nome do trabalho, refletindo sobre alternativas no ensino de física, abordagens que contribuem para o processo de ensino e aprendizagem. Pesquisa coordenada pela professora Glaucia Cortes Pinheiro Sarmento e com participação da professora Márcia Mira Freitas do Amaral. Então, Débora e Eduarda, vocês podem começar a apresentar. A Glaucia, ela vai compartilhar a tela. Sim, Glaucia. Eduarda, Débora, podem começar. Boa noite. Não sei se vai dar para me ver muito bem na câmera. Boa noite, eu sou a Débora. Boa noite, sou Eduarda. Nós somos um grupo de pesquisa
que teve seu início em 2019, estudando sobre a inclusão escolar, e após reflexões veio o interesse em ampliar os estudos, pensando na inclusão a partir do seu oposto, que é a exclusão. Assim surgiu a presente pesquisa, no ano de 2022, com Glaucio Cortez Pinheiro Sarmento como coordenadora, Eduarda Fernandes Alves como bolsista PIBIC, Débora da Silva Martins e Isabelle Cristina Henriques Crispim como voluntárias PIVIC e Márcia Mira Freitas do Amaral como colaboradora. O título é Refletindo sobre alternativas no ensino de física, abordagens que contribuem com o processo de ensino-aprendizagem. E, iniciando, o ensino de física ele apresenta diversos desafios, né, sendo fracasso, a evasão dos estudantes, e os motivos para isso são complexos e vão desde atrasos no aprendizado até práticas pedagógicas ineficazes. Tendo esses argumentos como ponto de partida, o artigo busca analisar práticas pedagógicas que colaboram com a aprendizagem de física pelos estudantes da educação básica. A pesquisa ela é qualitativa, do tipo bibliográfica, com um procedimento de revisão de periódicos. O objetivo geral do trabalho é investigar formas de redução das exclusões e melhorar a aprendizagem em física. Nós buscamos responder o questionamento de que abordagens ou práticas pedagógicas podem contribuir para o ensino de física mais efetivo, auxiliando a redução da não aprendizagem, fracasso e evasão. Inicialmente, nós devemos nos questionar como a exclusão escolar se caracteriza. De acordo com Barreto, Codes e Duartes, a exclusão pode se caracterizar como estar fora da escola em idade em que se esperaria que a criança e o jovem desenvolvessem as habilidades e os valores necessários à sua inserção no mundo do trabalho e na vida cidadã. Isso seria a exclusão social. Porém, os autores destacam também que estar na escola não garante necessariamente estar incluído. Na mesma linha, o sociólogo Carlos Roberto Jamil Coury traz o conceito de inclusão excludente, indicando que essa é seletiva e apresenta destinatários específicos, pelos que possuem baixa renda no âmbito social, pelos que procedem de regiões mais díspares e menos desenvolvidas do país, e pelos que padecem discriminação de toda sorte, que vão do puro preconceito às práticas atentatórias aos direitos humanos. E quando se trata especificamente do ensino de física, que é o recorte desse estudo, a exclusão se manifesta principalmente pelo não acesso ao conhecimento básico, estudo que temos desenvolvido desde 2021 sobre exclusão no ensino das disciplinas, e aponta que está intimamente relacionado ao fracasso escolar. Na concepção de Silva e Pereira, a expressão fracasso escolar é uma certa maneira de verbalizar a experiência e vivência e a prática, e, por essa razão, uma certa maneira de recortar, interpretar e caracterizar o mundo social. E eles ainda indicam 3 tipos de explicação para o fenômeno, sendo pessoal, institucional e social. Quando pensamos em exclusão escolar, deveremos questionar também quem são os excluídos, por que são excluídos e como essa exclusão pode acontecer. E agora a Eduarda vai ampliar a metodologia. Bom, a nossa pesquisa, utilizamos uma abordagem qualitativa do tipo bibliográfica, tendo como técnica de coleta de dados a revisão sistemática de literatura. E dividimos a pesquisa em 4 etapas. A seleção de artigos, onde fizemos o levantamento de 147 artigos, né, na física, em periódico classificado como Qualisar, da CAPES. E utilizamos como descritores as palavras evasão, exclusão, retenção, reprovação e fracasso escolar. Aí, após isso, fizemos a leitura dos resumos e utilizamos o critério de ser da educação básica e especificamente do ensino médio, como a gente vai falar de física e ciências, enfim. E que trouxessem práticas pedagógicas que contribuíssem para o ensino mais efetivo.
e nessa etapa encontramos 9 artigos na física. Após a leitura dos resumos, fizemos a leitura completa do artigo e ficamos só com 5 artigos na física, da Revista Brasileira do Ensino de Ciências e Tecnologia e no Caderno Brasileiro do Ensino de Física, que se relacionavam com o objetivo da pesquisa. Após isso, fizemos a análise e discussão dos resultados. Esses são os nossos resultados, que apresentam alternativas e práticas que contribuíssem para o ensino mais efetivo da física. E agora vamos detalhar cada um deles. A Débora vai falar agora. Eu vou falar sobre o texto Roteiro para elaboração de uma aula significativa, que é de Nessi Kieffer e Luiz Pilate. Esse artigo é da Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia, e os autores apresentam um roteiro baseado na teoria de aprendizagem significativa, de Ausubel. Segundo o proposto no artigo, os conhecimentos deveriam ser construídos e levados para a vida do estudante. O roteiro dá ênfase ao papel do professor e o interesse do estudante. O segundo texto que eu vou falar vai ser Introdução pelos Colegas e Ensino sob Medida, uma proposta para o engajamento dos alunos no processo de ensino-aprendizagem de física. É de Ives Araújo e Eric Mazur. Nesse artigo, que é do Caderno Brasileiro de Ensino de Física, os autores apresentam 2 metodologias ativas que podem ser usadas separadamente ou combinadas, sendo elas instrução pelos colegas e ensino sob medida. Ambas consideram o conhecimento prévio dos alunos e favorecem as interações voltadas para a construção de conhecimentos. Bom, o terceiro artigo foi Sentidos sobre a Ciência e Tecnologia no Rap Nacional, de Guenhor e Lizin, de 2015, e eles falam sobre o campo chamado de educação científica urbana, e se preocupam com a transformação e justiça social para os grupos excluídos. Os autores buscaram analisar as letras do rap e relacionar com a ciência e tecnologia, e afirmam que essa utilização desse estilo musical tem um potencial transformador no ambiente escolar, que, devido à possibilidade de contribuir com o desenvolvimento da consciência social e política. O artigo aponta que trabalhar o rap em ambientes escolares é uma maneira de trazer a cultura e a realidade, né, de grupos segregados na nossa sociedade. Bom, o quarto artigo é A Não Modernidade, de Bruno Latour, e suas implicações para a educação em ciências, de Lima, Osterman e Cavalcante, de 2018, e eles apresentam os conceitos da teoria de Bruno Latour e sugere 4 pontos principais dessa teoria, que pode guiar o ensino de ciências. O primeiro ponto é a abordagem da ciência em ação, ou seja, explorar o ensino da disciplina como teorias que foram construídas. O segundo, a preocupação com o processo de formação das teorias científicas e não somente a apresentação dessas em sua versão final, abandonando também o mito do que o cientista gênio e das universalidades. A terceira é a problematização das redes sociotécnicas, de modo a promover uma contextualização do ensino que gere uma, como diz, né, os autores, reflexão profunda e consciente sobre a natureza da realidade da ciência. E o quarto é a formação de uma comunidade de leitores e escritores por meio da prática de leitura e da escrita científica. O outro artigo, o último artigo, quinto, né, é a aprendizagem baseada em equipes, um método ativo para o ensino de física, de Oliveira, Araújo e Veite, de 2016, e eles identificam no ensino tradicional que é centrado no professor,
e sugerem a necessidade de que as práticas pedagógicas sejam repensadas e que métodos mais ativos sejam adotados. Apresentam uma aprendizagem baseada em equipes, a resolução de problemas em equipes, e que, como algumas de suas estratégias, o envolvimento dos estudantes em atividades de preparação individual e em grupo. E como estudo de prévios de extraclasse, resolução de questões conceituais em sala de aula e a realização de tarefas de aplicação dos conceitos, também em classe. Eduardo, vai um pouquinho mais rápido, porque acabou o tempo. Tá bom. Aí, concluindo, então, o nosso estudo trouxe como resultados da investigação apontam que o ensino tradicional, como uma transmissão vertical de conteúdos, pode ser uma entrave nas aprendizagens e indicam que as alternativas que possam ser uma alternativa para substituir o ensino tradicional e devem incluir um aluno como um indivíduo ativo na construção do próprio conhecimento e relacionar os conteúdos da disciplina com os conhecimentos prévios do aluno, buscar materiais que dialoguem com o interesse do discente, suas culturas, as vivências, e trabalhar a ciência eliminando mitos que concebem, né, a área de conhecimento como um produto de um indivíduo único, que é o cientista, apartando de qualquer determinação social ou contribuição dos pares. Essas são... Não, obrigada. E aí, essas são as nossas referências. Muito bom, obrigada, Eduardo. Então, agora vamos para o último trabalho, mas não menos importante, um panorama das publicações sobre CTSA nos últimos simpósios nacionais de ensino de física, uma análise preliminar, Breno Souza Maiato e Aline Tiara Mota. Breno e Aline, com a palavra. Olá, boa noite, gente. Vou colocar aqui para transmitir a minha apresentação. Gente, vocês veem a apresentação? Sim. Então, boa noite, gente. Meu nome é Breno. Eu vou apresentar o nosso trabalho. A professora Aline, ela está nas atividades do SNEF também, né? Então, eu estou aqui representando a nós dois. Bom, o nosso trabalho é um panorama das publicações sobre CTSA nos últimos simpósios nacionais de ensino de física, uma análise preliminar. Bom, primeiramente, fazendo um panorama assim, do contexto dessa nossa pesquisa, né? Ela aparece dentro da disciplina de pesquisa no ensino de física, onde a professora ela buscou trazer para a gente como que se dá a pesquisa no ensino de física no Brasil e, de certa forma, no mundo também, né? Mas esse trabalho ele aparece no sentido de desenvolver com a gente algumas habilidades no sentido de como se fazer uma pesquisa científica, né? Seja para a gente, no sentido da gente exercitar um pouco da leitura, da interpretação, da escrita, dos métodos de busca propriamente dito, uma vez que é uma disciplina que é próxima ali do fim da nossa graduação, né? E aí, para ajudar a gente, assim, para colocar isso num contexto, né, a professora traz isso para a gente coloca para a gente trazer assuntos relacionados ao nosso TCC, e aí é onde a metodologia CTSA ela está inserida, né? Bom, o nosso objetivo foi realizar a pesquisa inicial sobre a temática, né, com o intuito de desenvolver essas habilidades de pesquisa.
E o problema que a gente traz é como se caracterizam as publicações mais recentes de CTSA nas últimas edições do SNEF. O SNEF, no caso, o próprio simpósio aí que está ocorrendo aí na cidade essa semana. Bom, enquanto fundamentação teórica, a gente pode trazer 3 eixos, basicamente. Primeiro, em relação à ciência como resolvedora dos problemas da humanidade, né? Isso são algumas ideias que são trazidas por Santos e Mortimer no artigo lá de 2002, onde elas trazem esse aspecto histórico de como estava o olhar para a ciência ali perto ali da época da Segunda Guerra Mundial. Um outro aspecto que a gente traz também é em relação aos impactos negativos da guerra, das guerras, né? E a necessidade de levar esses impactos em consideração quando a gente fala do ensino de ciências propriamente dito, né? Esse assunto ele é trazido por Basso lá e companhia, né, lá em 2003, onde ele vai trazer que esse ensino de ciências ele precisa estar associado aos impactos da ciência na sociedade, né? Então, ele precisa ponderar, então, a forma como a ciência está sendo aplicada na sociedade, como, por exemplo, na guerra, né? Onde a gente tem a utilização da ciência para desenvolver armas, ou então para vencer a guerra de alguma outra forma. E aí a gente traz um outro aspecto que a gente traz também em relação ao crescimento do tema CTSA no Brasil a partir dos anos 2000. A metodologia propriamente ela é criada bem antes disso, ela é criada aproximadamente ali entre os anos 70 e 80, mas ela chega no Brasil a partir dos anos 2000 e a gente tem um boom assim, de um crescimento bem grande das publicações em CTSA na pesquisa do ensino de física como um todo, né? E aí isso é trazido por um artigo de Strider e Kawamura, lá de 2009, onde elas fazem esse panorama das publicações no Brasil. Bom, em relação à metodologia, nós selecionamos algumas palavras-chave que são relacionadas a CTSA, que seria, no caso, as letras CTS, a palavra ciência, a palavra tecnologia, sociedade e a palavra ambiente também, onde a gente, por meio delas, nós fizemos uma busca nos sites de cada um desses eventos, e utilizamos somente os últimos 3 eventos do SNEF, sem contar, obviamente, esse que está acontecendo agora, né? E aí fizemos a leitura dos artigos para a gente conseguir extrair o entendimento geral ali dos temas do que se tratava cada um deles. E aí a partir disso, conseguimos de 48 artigos para nossa análise. Bom, um pouco sobre os resultados que nós encontramos, nós dividimos esses dados em basicamente 4 campos de análise, onde um deles é justamente o segmento, a forma, o nível de educação aonde foi aplicado cada um desses artigos, né? Então, a gente pode observar, por exemplo, que nós temos uma grande incidência para o ensino médio, com 28 artigos, esses 48, né? E temos poucos deles, temos 5 deles relacionados à formação de professores, somente um em relação à pós-graduação, um para o ensino superior e 12, já para a educação de jovens e adultos, e 12 onde não são especificados, onde a gente traz ali artigos que são relacionados a ponderações sobre certos assuntos para aplicação em sala de aula, ou então até mesmo o entendimento dos alunos de graduação em relação a ao tema CTSA, ou até mesmo pesquisa do tipo estado da arte, né? Uma outra categoria que a gente trouxe também foi em relação aos tipos de trabalho que foram tratados.
nós temos que apenas um desses artigos ele traz uma análise de documentos educacionais. 2 deles trazem concepções dos estudantes de graduação em relação à CTSA ou temas relacionados à CTSA. 3 deles trazem análise sobre o PNLD, né, que é o Programa Nacional do Livro Didático. E 4 fazem análise sobre temas norteadores, propriamente dito, para aplicação em sala de aula. E 5 trazem são artigos relacionados ao estado da arte, ou seja, fazem ponderações sobre como como são as publicações em CTSA, mais ou menos como a gente faz aqui no nosso trabalho. E aí a grande maioria deles a gente tem sequências didáticas propriamente ditas, né, onde se aplicam sequências didáticas com metodologia CTSA e a partir disso eles dão aí algum material para basear novas aulas. Outras 2 categorias de análise que a gente traz são em relação às unidades didáticas. No caso, qual parte da física ou então qual parte do conhecimento está sendo tratada ali propriamente dito. E a gente tem uma grande maioria dos assuntos relacionados a energia, radiação e física moderna, né? Nós temos, por exemplo, energia com 7 trabalhos, radiação com 5 e física moderna com 5 também. É claro, isso ao todo, né? Isso vai variar de ano para ano aí nos trabalhos. E aí nós temos bastante trabalhos também, onde eles não especificam qual é uma unidade didática propriamente. Eles trazem assim, ou seja, são trabalhos relacionados a esse panorama, esse estado da arte das publicações, seja aqueles trabalhos que eu havia comentado que são ponderações sobre o que os estudantes de graduação entendem sobre a CTSA. Em relação a onde esses trabalhos estão sendo feitos, nós fizemos, na verdade, 2 categorizações. Uma em relação ao Estado, ou seja, a unidade federativa onde esses trabalhos foram feitos. E o que a gente teve foi um pouco do que está normalmente associado às publicações, né? Muitas publicações relacionadas às regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, né? E pouquíssimas relacionadas à região Norte e Nordeste. E aí, bom, o que a gente tem de conclusão disso é que são mostrados diversos campos de pesquisa para a gente muito férteis aí para a gente trabalhar, né? Primeiro, em relação à aplicação dessa metodologia em ambientes que não sejam no ensino médio, como no ensino superior, na pós-graduação ou na EJA, e também a produção de materiais de apoio que vão apoiar a prática pedagógica dos professores no dia a dia, né? É bastante importante também a gente trazer aqui que também esse trabalho ele acaba sendo bastante importante no sentido em que ele está fazendo uma associação aí entre 2 daqueles três princípios que a gente tem para as universidades e para os institutos federais, né, que é da pesquisa, ensino e extensão, que aí ele traz um diálogo aí bem grande entre o ensino e a pesquisa, uma vez que dentro da disciplina é trazida uma prática de pesquisa propriamente. Seu tempinho já acabou. Sim, já terminei também. Obrigado. Então, nós temos muitas referências, então eu conglomerei todas elas num link só, caso vocês queiram acessar. E, bom, obrigado. Aqui estão os nossos contatos. Parabéns. Obrigada. Bom, agora é o momento dos questionamentos, das contribuições. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta em relação a algum dos trabalhos apresentados? Eu bem quero comentar uma coisa.
Não, é assim, interessante que a gente percebe que os quatro. Não, primeiro dizer uma coisa, a Pamela, que apresentou o primeiro trabalho, falou que não estava se sentindo bem, pediu aqui para mim se ela podia se ausentar, que ela está passando mal. É interessante que todos os trabalhos eles vão na mesma direção, né? Muito parecido assim com que, por exemplo, olhando para o meu trabalho com as meninas e com a Márcia, a gente vem questionar o ensino tradicional, né, e pensar assim, que abordagem você tem para além desse ensino tradicional. E os demais trabalhos vão nessa linha de também apresentar alternativas, né? A Pamela e o Marco com o ensino sob medida e instrução pelos colegas, o Ian e a Lígia com 3 momentos pedagógicos, fazendo essa interseção entre física e literatura, e o Breno e a Aline com CTSA. Eu achei muito interessante, né? Porque aí a gente vê um movimento nas pesquisas de buscar alternativas a esse ensino. Acho que só uma coisa que é importante da gente ficar atento é que ensino tradicional não é necessariamente igual a aula expositiva. Senão a gente cai numa cilada, né? Dizer assim, não, a aula expositiva também não serve mais. Na verdade, o que a gente vem questionando é esse padrão em que só o professor fala e o aluno só escuta, que não tem diálogo, que o aluno não é convidado a pensar, que o conteúdo não está relacionado com o cotidiano dos alunos, com as vivências dos alunos, né? Acho que isso é um ponto aí para a gente também não cair na coisa de que não pode mais ter aula expositiva. Mas mesmo assim é importante a gente estar nesse movimento, pelo menos teórico, né? Não sei se na prática a gente já consegue dar conta de implementar essas mudanças, mas pelo menos teoricamente a gente vê que está caminhando. Pode falar, Breno. Eu não só complementar assim a sua fala, porque é curioso que na disciplina de física em sala de aula 3, que eu faço com o professor Wagner, a gente traz bastante essa reflexão, né, de que é isso, a gente não querer um ensino tradicional não significa também abdicar das aulas expositivas. Até porque, se a gente olha para essas metodologias, elas precisam da aula expositiva em algum momento, para a sistematização do conhecimento, né? Então, é bastante interessante, porque é isso, é uma discussão que a gente está, eu acho que a gente está conseguindo fazer com bastante qualidade, assim, no IFRJ. Eu acho que essa questão da prática, em algum momento, ela precisa ser feita também, sabe? É isso, senão a gente fica muito no mundo das ideias. E outra coisa, Breno, que a gente também discute muito no grupo de pesquisa para a gente também ter cuidado com as propostas que relativizam o papel do professor. Eu acho isso muito importante, né? Com propostas que parece assim, aplicou o passo a passo, aplicou o método, está tudo certo. Tudo certo. Então, para a gente tomar cuidado. Acho que todas as propostas são muito importantes, são muito interessantes, mas que a gente precisa pensar que o professor é um intelectual, é um profissional reflexivo, né? E que esse trabalho de reflexão do professor ele precisa ser muito considerado. Pode falar, Débora. Complementando também, eu queria só dizer que esses trabalhos são muito importantes porque eles mostram que é possível você fugir do tradicional também na área de exatas, porque, querendo ou não, a gente ainda encontra muita dificuldade em enxergar alguma coisa fora do tradicional na área de exatas. E esses trabalhos, eles mostram que é possível, sim. E que não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Muitas das metodologias apresentadas precisam, obviamente, como eu falei, né, de uma reflexão, de um planejamento, mas que são possíveis de serem colocadas em prática, né? Pode ficar à vontade, Gabriela. Ainda falando sobre as aulas de exposição, né? Sobre aquilo ali do professor tá falando e a gente prestar atenção.
Eu concordo que é muito importante, mas a gente pode fazer isso de uma forma mais leve, né? Para todos os alunos. Tipo, eu vou falar de mim, acho que porque vocês já trabalharam assim comigo, né, em sala de aula, já tive aula com vocês, e que é muito difícil para mim ficar focado em uma coisa só. E que eu acho que essas discussões que está tendo, né, dentro do campus, com esses trabalhos, é uma forma legal da gente trabalhar com alunos de diferentes modos e jeitos, né? Tipo, usando a cultura, eu não sou daqui, aí eu vi que trabalhar outras coisas é importante também. E eu acho que para a gente também, né, Gabriela? Para a gente, como professores das licenciaturas, né? É sempre um questionamento que eu também me faço. Como é que a gente utiliza, né, essas metodologias, essas abordagens nas nossas aulas, né, para que vocês possam vivenciar isso não só na teoria, mas também como alunos, né, experimentar nesse lugar de alunos. Eu quero fazer uma pergunta para o Ian e depois eu quero fazer um comentário em relação ao trabalho do Breno. Ian, se vocês falam, né, você e a Lígia falam sobre essa inter-relação entre literatura e ensino de física, né, que eu acho muito interessante. Mas você acha que é um desafio para o professor de física fazer essa inter-relação? Por que eu estou perguntando isso? Porque muitas vezes a gente vê o licenciando de física, estudando física, justamente porque não gosto das disciplinas que exigem mais leitura, eu sou mais dos números, eu sou mais de uma parte exata, que eu acho que é até uma visão equivocada do que seja o curso, né? Mas você acha que é um desafio para o professor de física fazer essa inter-relação? Com certeza. Até mesmo nos trabalhos que a gente procurou, a gente teve muita dificuldade de achar essa inter-relação, principalmente na matemática mesmo. Porque você trazer uma inter-relação conceitual é fácil. Por exemplo, o conceito de calor, em alguns livros apresenta isso. Agora, você trazer uma relação matemática é difícil de você achar tanto na literatura quanto na sala de aula, ou você fazer, montar isso. Muito difícil. Beleza. Antes de passar para o Breno, Glaucio, deixa eu aproveitar aí a fala do Ian, porque eu fiquei curiosa no sentido, assim, vocês foram fazer a relação física-literatura e foram buscar uma passagem bíblica, né? E aí eu fiquei pensando, como, né, no caso, vocês aproveitaram o trabalho do Hirsch, né? E os outros autores. Isso. Mas como fazer essa contextualização, por exemplo, quando você coloca lá uma aula para fazer a contextualização nos 3 momentos pedagógicos, não é uma passagem que seja muito popular, né? Como tem muitos alunos que não têm essa referência, né, do Velho Testamento, de Davi e Golias. Como Sim. trazer isso um pouco mais para a atualidade? Porque, olha... Eu fiz isso no meu TCC. Foi por isso que eu trouxe. Então, a gente fez como o trabalho ele é muito curto, não deu para colocar tudo. A gente fez toda uma reflexão histórica, dos guerreiros, dos fundibulários, o que eles eram, a importância da funda para as guerras da antiguidade, que não era uma arma menor do que as outras armas. Pelo contrário, ela equilibrava os guerreiros de infantaria, eram armas de artilharia. Então a gente traz todo esse ponto de vista militar, traz o ponto de vista da região histórico da região onde que se deu a passagem. A gente traz o ponto de vista físico, matemático, né, que descreve as grandes velocidades que esse projeto pode alcançar. Então, por acaso, lendo outra coisa, a gente se deparou com o artigo de Rush. Ele estava buscando alguma coisa para poder fazer essa relação matemática. Por acaso, apareceu o artigo dele. Aí a gente buscou outras referências históricas. Porque interessante também, né? Porque quando você traz essa contextualização, está
estava comentando, acaba matematizando um pouco a física, porque tem, né, ao longo do teu trabalho, mostra que tem lá as fórmulas, a questão da matematização, né? E eu falei assim, eu vou até fazer uma brincadeira, Iana, você me perdoa. Está ensinando o outro a fazer uma arma mortal. Fiquei muito preocupada com isso. Você está... Aí, dependendo do contexto que você está, você tem que falar, gente, isso não pode fazer isso. Mas então tá, achei interessante, muito bom. Parabéns pelo trabalho, tá? E aí, a última coisa que eu queria perguntar, Breno, você é orientando da Aline ou não? Não. Esse trabalho foi um trabalho só que a gente fez em conjunto mesmo, mas eu sou orientando do André Senna. E aí, não, então, imaginei que você não fosse orientando, que você não falou isso no início. E aí, aproveitar para chamar a atenção, né? Sugerir para todo mundo que está na sala, porque a Aline tem esse trabalho que eu acho que ela repete ao longo das vezes que ela dá essa disciplina, que é esse trabalho de revisão sistemática, né? Você escolhe um tema, escolhe um... Eu acho que ela incentiva até a escrita de um artigo, né? Então, e aí é importante que, assim, do Breno gerou um artigo. Eu acho que nem todo mundo chega a gerar um artigo. E isso é muito importante, assim, quem pensa em... Bom, primeiro que é importante profissionalmente, né, escrever, pesquisar e tudo. Mas para quem, às vezes, não estou em nenhum grupo de pesquisa, não tenho publicação, o trabalho da disciplina é uma oportunidade. E até mesmo quem já passou pela disciplina, fazer esse resgate do trabalho e encorpar, né? E além da pesquisa que vocês fazem para a disciplina, porque é muito possível escrever artigo. Então, parabenizar o Breno, né, e estender aí a sugestão para os outros estudantes que estão na sala. Pode falar, Breno. Então, é interessante isso, porque, assim, por mais que ela traga esse aspecto na disciplina dela de pesquisa e ensino de física, né, isso é um trabalho que também não pode ficar, não necessariamente precisa ficar restrito a essa disciplina, né? Porque, por exemplo, a gente tem a disciplina que eu fiz com você, por exemplo, de recursos humanos, de direitos humanos, a gente tem a disciplina também de relações étnico-raciais, então, que são disciplinas que também geram bastante reflexão para a gente, né? E uma coisa que eu estou sentindo muita dificuldade na escrita do TCC, e eu imagino assim que todos nós, todos vocês devam ter também essa dificuldade, que é uma dificuldade por falta de leitura e por falta de escrita, principalmente. E eu acho que é interessante exercitar essa escrita. É claro, assim, não necessariamente para fazer um artigo, porque isso demanda um pouco mais de método, né? Mas uma tentativa, assim, de uma reflexão um pouco mais elaborada do que a gente aprende na disciplina, né, propriamente dito. Essa disciplina de PF, ela gerou, sim, na verdade, artigo para todos os alunos, geraram um artigo, né? Mas, assim, acho que só eu quis submeter ele, porque, assim, achei que precisava também fazer dessa empreitada, né? Então, é bastante importante também a gente estar fazendo esse caminho. Um comentário em relação ao trabalho de vocês é que na categorização por estado eu achei interessante que os trabalhos de São Paulo e Rio foram os mais numerosos. Agora, será porque é pela característica do evento do SNEF ser aqui no Rio, será? Então, eu tentei não entrar muito nessa reflexão por, assim, não ter tantos subsídios, assim, de literatura, né? Mas eu fiquei refletindo um pouco também sobre isso. E eu imagino que sim, e também um pouco do afastamento que a gente tem, né, em relação a galera da academia que está mais ligada ao Norte e Nordeste.
né? Normalmente, e assim, culturalmente a gente tem esse afastamento, né? A gente pode observar isso na literatura, a gente pode observar isso na música, a gente consegue observar isso no cinema. Então, assim, a gente consegue observar isso em vários aspectos. Então, eu acho que isso é um dos aspectos onde a gente não consegue fazer tanto diálogo, seja pela distância, e aí a questão desses eventos serem remotos facilitou um pouco mais, tanto que normalmente esses trabalhos dessas regiões eles aparecem mais no ano de 2021, que foi onde teve o evento remoto. E também está muito relacionado a esse distanciamento assim, geográfico mesmo, né? Que existe essa distância, e aí fica difícil eles virem lá do Nordeste, lá do Norte, para eles conseguirem apresentar um trabalho aqui, né? Onde, se a gente for levar em consideração a galera do Sul, do Centro-Oeste, é menos difícil, na verdade, né? Não seja difícil, mas é menos difícil do que a galera que está bem mais longe nas outras regiões. E a gente, só fazer um adendo, né? Nesse trabalho a gente também faz uma categorização sobre as instituições que trazem esses trabalhos, né? Então, só para vocês ficarem curiosos e irem lá ler o nosso artigo. Então tá bom, gente. Alguém tem mais algum questionamento? Achei muito interessante que as pessoas foram falando, né? Sem a gente precisar ficar incentivando. Achei legal as reflexões que vocês fizeram. Alguém tem mais alguma questão para levantar? Eu achei interessante que na nossa pesquisa apareceu o ensino sob medida e a instrução pelos colegas, que foi trazido pelo Marco e pela Pamela, essas duas metodologias. Então, só voltando ao que você falou inicialmente, eu sei que as salas foram organizadas por proximidade de temática, mas eu achei muito interessante o trabalho do professor Marco com a Pamela, trazer duas metodologias que foram pesquisadas por nós como alternativas de mudança, né, de diversificação metodológica para a melhoria da aprendizagem dos alunos. Aí eu queria ressaltar isso, que eu achei isso interessante, né? E é isso. Alguma pergunta a mais? Alguma contribuição? Então, vamos fechar? Glaucio, então, vamos fechar a sala? Assim, fechar o trabalho. Vamos sim. Então, obrigada, pessoal. Boa noite. Os certificados vão para o e-mail de vocês. A gente vai se falando. Parabéns para todos pelas apresentações. Vocês foram 10. Muito bom mesmo. Gostei de todas as apresentações. Parabéns. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Boa noite.